Já partindo para a conclusão, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo não foi qualquer pessoa a ser escolhido. Não foi uma pessoa que Deus simplesmente selecionou por acaso. Não. Paulo tinha características que os outros não tinham, tá? Não estou dizendo que Paulo era melhor do que os outros. Não é isso. E também não estou dizendo que se Paulo não aceitasse ou não fizesse a obra de Deus, o plano eterno de Deus seria prejudicado. Não estou dizendo isso, tá? Mas só que Paulo, ele era singular, ele era único para fazer esta obra, tá bom? E eu já vou discorrer isso um pouquinho mais nesta conclusão. Mas antes de dizer isso, o que eu não estou querendo dizer? Eu não quero dizer que Paulo ele era insubstituível, porque não era, tá? Paulo, Deus não dependia de Paulo. Era Paulo quem dependia de Deus. Se Paulo não fizesse a vontade de Deus, ou não quisesse fazer, ou por algum motivo deixasse de atender a esse chamado divino, o plano eterno de Deus não seria frustrado. A palavra de Deus seria anunciada, tá bom? O que seria frustrado na vida de Paulo seria o propósito de Deus na vida deste, tudo bem? Mas só que os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas uma vez que entendemos isso, tá? E Deus, na sua infinita sabedoria e na sua soberania, Deus escolheu anunciar a palavra dele por intermédio da igreja, por intermédio dos seus servos. Um exemplo disso, Jesus fala que é os servos dele, os discípulos que são o sal da terra e a luz do mundo. E Jesus conclui dizendo, para que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu, tá? E tem muitas outras referências também que vai mostrar que Deus fala por intermédio da igreja neste mundo. Ele não depende, mas ele soberanamente escolheu anunciar o evangelho por intermédio da igreja. Não foi de anjos, os anjos não têm esse privilégio, mas a igreja tem esse privilégio e através da proclamação do evangelho chamar os cativos e perdidos para debaixo da graça de Deus, tá bom? Mas dito isso e entendendo isso, Paulo foi um instrumento escolhido por Deus a dedo, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Deus ele faz acepção para escolher para a obra. Sim, Deus faz acepção. O que Deus não faz acepção é para a salvação. Deus está de braços abertos, como temos visto em João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira. Mas para o serviço, para o trabalho, para a obra, Deus faz acepção. Tanto é que para os dons ministeriais vai falar que uns Deus deu para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e por aí vai. Ou seja, nem todos podem ser apóstolos. E como veremos no decorrer da lição, não existe mais apóstolos como os 12 e o apóstolo Paulo. Já se encerrou nesse sentido, tá? Uns Deus deu para profetas, nem todos podem ser profetas, ter um ministério profético. E outros ele deu para evangelistas. Falando de ministério, nem todos podem ser evangelistas. Deus faz acepção para o serviço, tá? Então Deus, ele escolheu o apóstolo Paulo para fazer esta grande obra, tá? E obviamente Deus o capacitou. E vemos que o Novo Testamento, ele contém 13 cartas, ou no mínimo 13 cartas do apóstolo Paulo. Há alguns que entendem que a carta aos Hebreus também foi ele, mas isso não tem como provar. Então, 13 cartas dos 27 livros do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo quem escreveu, neste trabalho incansável deste soldado de Deus, tá? Então, Paulo, ele foi um vaso escolhido a dedo por Deus, que desempenhou este trabalho pela graça de Deus, tá? E que refutou as heresias, usou tudo que tinha a favor naquele tempo. No caso do politeísmo, como acreditavam em vários deuses, ele usou isso como uma oportunidade para anunciar a Cristo, tá bom? Ele usou os meios de rotas na cidade romana, tudo que tinha a favor ele usou. E o apóstolo Paulo ele pregou tanto a gentios, por mais que ele seja chamado apóstolo dos gentios, temos que ter em vista que ele foi um apóstolo que pregou aos judeus também, tá, irmãos? Como vemos em Atos 9,15, ele foi chamado para anunciar o nome de Deus, o evangelho de Cristo, para gentios, reis e aos filhos de Israel também, tá? E no decorrer das lições vamos se aprofundar mais sobre o apostolado de Paulo, sobre esses pontos que eu deixei meio em aberto, porque aqui é mais um resumo. E agora eu queria fazer uma aplicação sobre o que aprendemos
nessa primeira lição para a nossa vida, o que podemos trazer de forma prática. Assim como Deus escolheu a dedo o apóstolo Paulo era único. Ninguém poderia realizar aquela obra que ele realizou, que Deus confiou nas mãos dele, desde que entendemos que Deus não depende de ninguém, tá? Se ele não realizasse, lembrando, não frustraria os planos de Deus, tá? Devemos ter isso em mente. Mas o que Deus confiou nas mãos do apóstolo Paulo, era o apóstolo Paulo que ia fazer. Os outros apóstolos não iriam fazer o que estava confiado ao apóstolo Paulo fazer. E aqui eu aplico. O que Deus tem confiado nas suas mãos, eu não posso fazer. A pessoa que está do seu lado não pode fazer, é para você fazer. Porque embora somos mais de 6 milhões de pessoas, 6 bilhões, e embora tenham muitos filhos de Deus, você é uma pessoa exclusiva para fazer esta obra que Deus tem te chamado, tá bom? Você é uma pessoa original, eu sou original. Deus conta conosco naquilo que Ele confiou a cada um de nós, tá? Independente da proporção, o que Deus confiou nas nossas mãos, Deus tem nos dado capacidade para fazer, tá? Então faça com amor, faça com empenho, porque outra pessoa não vai realizar isso na sua vida. Lembrando que nós não somos insubstituíveis. Se eu não fizer, isso não frustra os planos de Deus, não os planos eternos. A palavra dele vai ser anunciada, a obra dele vai ser feita, mas vai frustrar os planos de Deus na minha vida, tá? Se você não fizer a vontade de Deus, vai frustrar os planos de Deus na tua vida. Então, para você, professor de EBD, professora de EBD, continue se esforçando. Os dias ruins chegam, mas continue firme. Lembrando, este grande apóstolo que estamos estudando, o que mais trabalhou, e ele mesmo diz isso, este que inspira milhões de vidas ainda nos dias de hoje, perceba qual foi o fim dele. Ele passou os últimos dias numa masmorra, passando frio. O seu fim foi ser degolado. Todos o abandonaram, só ficou com ele Lucas. Tá? Então o fim deste gigante de Deus foi um fim triste. Muitos de nós nos dias de hoje podem falar assim, mas eu queria provar um pouquinho dos sinais e dos prodígios que Paulo fez. Mas será que queríamos também provar o final da carreira de Paulo? Certamente não, né? Então pensemos como foi o fim deste gigante. E que isso possa ser de uma motivação para que quando estivermos nos dias ruins, nos dias maus, não possamos parar. Quando estiver na noite, que possamos continuar firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão, assim como o trabalho deste gigante de Deus não foi vão. E ele morre dizendo, antes de morrer dizendo que a coroa já está preparada para ele naquele grande dia, tá? Então continue firme, continue dando o seu melhor para a obra de Deus. Continue se esforçando para levar o melhor para a sua classe, tá? Queridos e amados irmãos. Sabendo que esta noite passa, que a noite dura pouco tempo, mas quando chegar a luz do sol, quando chegar o dia é mais longo, o dia é mais demorado. Que Deus em Cristo vos abençoe. Espero que de alguma maneira eu tenha contribuído um pouquinho para o resumo geral desta lição. Se Deus assim me permitir, estarei lecionando nas próximas aulas. Que Deus abençoe. Se você gostou e se você acompanhou até aqui, se puder, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, que se assim Deus o permitir, estarei semanalmente postando as lições de EBD. E já estarei procurando gravar a próxima aula. Deus abençoe. Fiquem na paz.